É momento da gente adorá-lo, é momento da gente buscar a presença do nosso Deus, é momento da gente agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Oh Espírito Santo de Deus, estamos aqui, meu Pai, na tua casa, para te adorar, Senhor, para te buscar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. A nossa alma tem sede de ti, Jesus. Aleluia. Como é lindo poder buscar a tua presença. Começa a agradecer a Deus, meu irmão, por mais um dia, por mais uma oportunidade que Deus te concede. Agradeça a Deus por cada livramento. Agradeça ao Senhor porque Ele tem atendido o seu clamor, as suas orações. Olha como Deus é lindo, olha como Deus é fiel na nossa vida. Aleluia. Mas o maior desejo do Senhor, Ele quer, meu irmão, minha irmã, que você venha adorá-lo de todo o nosso coração, que nós venhamos verdadeiramente ser servos do Senhor, fazendo a vontade dEle. Ele está nos ensinando através da palavra, que a gente não venha ser simplesmente ouvinte da palavra, mas que a gente venha colocar em prática cada ensinamento, porque Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, Jesus Cristo, para nos salvar. Oh, aleluia! O Senhor é adorado neste lugar. Nós te adoramos, porque o Senhor é digno de todo louvor e adoração. Não há outro. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o caminho, a verdade, a vida. O Senhor é a luz deste mundo. Oh, Pai, quantos estão deixando essa oportunidade passar? O Senhor está usando todos os meios para que essa pessoa venha ouvir a tua palavra e venha verdadeiramente se converter ao Senhor. O Senhor está usando homens e mulheres através da televisão, através da internet, nas redes sociais, em todos os momentos, através do rádio, através do templo, através do irmão, da irmã, que está ali evangelizando, levando a palavra de vida. Oh Jesus, que essa pessoa que ouvir a tua palavra, que o coração dela seja quebrantado. E eu oro também, meu Deus, por aqueles filhos pródigos que se encontram afastados do teu caminho, que se encontram, meu Pai, por esse mundo afora, sendo escravizado pelo pecado, porque o Senhor nos comprou, meu Pai. O Senhor nos resgatou através do teu sangue na cruz do Calvário. Quando o Senhor nos resgatou, não foi para a gente ser mais escravo, e sim filho. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Oh Espírito Santo, renova cada filho e cada filha, Pai. Renova, meu Deus, os teus filhos, que eles venham ter prazer, desejo de te adorar, poder e reino, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol. Isso, e as maravilhas
dor, como a flor machucada, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Oh, aleluia, glória a Ele. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aleluia. Como é bom estar na presença de Deus. Aleluia. Amém, irmão? Prepare agora seu coração, porque nós iremos alimentar da palavra e vamos participar ainda da ceia. Senhor Deus, Ele teve um encontro aqui com Moisés, assim como Jesus teve um encontro comigo e com você. Aleluia. Porque a presença de Deus nos atraiu, irmão. A presença do Senhor, assim como a presença de Deus chamou a atenção de Moisés. Moisés foi chamado para uma grande missão. Ele e você foi chamado para uma grande missão. Que através da nossa vida nós vamos ganhar a nossa família para Jesus. Amém? Só que no meio da caminhada se levanta muitas situações. E se a gente não vigiar, nós podemos perder a grande bênção que o Senhor preparou para nós, que é a nossa salvação. Por isso que é importante, irmão, a gente aproveitar cada momento na presença de Deus. Estamos sempre pedindo a direção do Senhor e vivendo uma vida espiritual. Porque no momento que a gente deixa a carne reinar, nós perdemos uma bênção muito grande. Moisés era um homem espiritual, um homem de Deus, mas por causa de um simples momento, ele perdeu uma grande bênção. Vamos ler a mensagem? Em nome de Jesus, Êxodo capítulo 3, eu vou ler e depois que eu vou explicar, amém, irmão? Então acompanhe comigo, depois você vem em casa com calma, depois tem Santa Ceia, nós iremos ainda adorar o nosso Deus, mas eu quero que você entenda a mensagem. Vigie, porque a oportunidade Deus te deu. Você conheceu o Senhor, a presença dele te atraiu, ele prometeu para você e para mim a cidade celestial, mas no meio da caminhada nós não podemos vacilar, porque no momento que a gente não vigiar, nós perdemos a nossa vitória. Vamos lá? Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo do mal, da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do hiveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel
chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus do vosso pai me enviou a vós outro, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhe direi? Disse-lhe Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás os filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outro. Amém? Então nós vemos aqui o encontro de Moisés com Deus. Deus levantou Moisés através da vida dele para resgatar o povo que estava sendo oprimido pelo faraó. E ele disse: mas quem sou eu para enfrentar o faraó? Não, Deus é com Moisés, assim como Deus é comigo e com você. O Senhor, quando nos chamou, quando a palavra de Deus foi revelada para mim e para você, foi porque o Senhor está nos capacitando para enfrentar o inimigo que está tentando oprimir a nossa casa, a nossa família, que através da nossa vida, nós vamos ganhar eles para Jesus. Quantas familiares nossos estão sendo oprimidos pelo mal? Através do vício, através da prostituição, através da enfermidade. Veja, Deus te chamou, irmão, te capacitou, que através da sua vida, seu familiar será livre, vai conhecer o Senhor, vai servir a Deus. Amém, irmão? Então nós vimos aqui que Deus capacitou Moisés. Só que, irmão, no meio da caminhada, nós temos que perseverar. Se a gente não vigiar, nós perdemos a batalha. E tudo que Moisés fazia, Deus era com ele. Deus era com ele. Chegou o momento que ele, como ser humano, a responsabilidade dele. E o povo vendo grandes maravilhas, grandes milagres, mas o povo é muito incrédulo. Chegou o momento que o povo ficou desesperado. Moisés, a gente estava aqui, não tem água, não tem isso, não tem aquilo, estamos no deserto, vamos morrer no deserto. E como ser humano, irmão, Moisés foi falar com Deus, buscar a presença do Senhor. O Senhor orientou a ele, só que chega um momento que ele deixou a carne reinar. Veja, Deus sempre está nos orientando na palavra. Nós viemos à igreja, ouvimos uma palavra de fé, uma palavra que Deus está nos ensinando como devemos agir. Não, né? Se nós usarmos sabedoria, nós vamos ganhar o nosso familiar. Se a gente não usar a sabedoria que Deus está nos dando, no lugar da gente ganhar ele, a gente está se separando ele de Deus. Por isso que nós temos que buscar a Deus, fazer a vontade do Senhor, que através do nosso testemunho, eles vão começar a buscar a Deus. Nós temos que buscar o Senhor. Não se preocupe com o seu familiar, não fique desesperado, faça a vontade de Deus, que Deus vai cuidar dele. Aleluia. Por isso que nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. O nosso objetivo é a nossa salvação. Olha o que diz aqui no livro de Números, capítulo 20. Você viu que Moisés teve um encontro com Deus, o Senhor o capacitou, ele foi cheio da presença do Senhor, assim como eu e você tivemos o primeiro encontro. Aleluia. Você se lembra do primeiro dia que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Quando você estava ali na presença de Deus? Aleluia. Números capítulo 20. Números capítulo
o versículo 2, irmão. Posso ler? Havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando inspiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figo, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda e da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma um bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, e assim tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Você veja que o povo começou aquela pressão sobre Moisés, sobre Arão. Olha o lugar onde nós estamos, tal. E Moisés e Arão entrou na presença de Deus. Veja, quando nós estamos ali firmes, quando nós falamos com Deus, Deus ele nos dá uma resposta. Deus falou para Moisés: olha, ele diz assim: falai a rocha. Pode falar que a rocha vai dar água. Essa é a orientação de Deus. Você veja que ele estava ali na presença do Senhor, orou. E quando ele se levanta e vai chegar junto da congregação, quando ele olha para aquele povo ali, rebelde, murmuradores, aí ele deixa a carne reinar. Quantas vezes nós deixamos a nossa carne reinar? Nós participamos de um culto maravilhoso, ouvimos a palavra de Deus. Quando chega em casa, vê um problema, a gente até esquece que a gente, buscamos, adoramos, que Deus está no controle. Levanta ali, vê a congregação e diz assim: então Moisés tomou um bordão diante do Senhor, como ele tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha, e Moisés lhe diz: ouve agora, rebeldes. Olha aqui, irado. Diz: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Deus falou para Moisés, irmão, que era para falar a rocha e não ferir. Quando ele faz isso, a rocha representa Jesus. Quantas vezes nós estamos ferindo Jesus? Através da nossa atitude, através do nosso pecado, que não queremos largar a prática, nós estamos ferindo. Você veja que Moisés aqui era para se levantar e dizer: vem cá, todo o povo de Deus, olha, não se preocupe, porque o nosso Deus, ele tem a resposta. Ou rocha, é água. Olha bem isso aqui. E a água é isso aqui. Você veja que no momento da ira, da raiva, a gente não pensando naquilo que Deus tem que nos orientar. Moisés pega a rocha, pega ali a rocha. Olha a água aí, beba agora. E Deus não se agradou não. Deus, olha, Moisés, agora vai perder uma bênção. E ele perdeu a bênção. Quando as pessoas
pessoas estão ferindo a rocha que é Jesus e estão perdendo a grande bênção, a sua salvação. Por isso que nós temos que ouvir aquilo que Jesus tem nos ensinado e colocar em prática. E não permitir que o nosso eu, a nossa carne, venha reinar para a gente não perder a nossa bênção, meu irmão. Se Jesus nos ensinou que nós não podemos ter mágoa, eu não quero guardar mágoa no meu coração. Se Jesus me ensinou a perdoar o meu próximo, eu vou perdoar. Amém? Isso é obedecer aquilo que Jesus está te falando. Mas a nossa carne não perdoa. Aquela ali não merece. Eu quero conversar mais com ele. Que a mão de Deus pesa. E começamos a agir de forma que? Forma da carne. Isso não agrada a Deus, irmão. E aí a gente não perdendo a nossa vitória, a nossa bênção. Nós vimos aqui que Moisés agiu dessa forma. No capítulo 34, versículo 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Negueb, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse o Senhor, disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaac, a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, e eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. E ele diz mais: e assim morreu ali Moisés, o servo do Senhor, naquela terra. Deus mostrou para Moisés: olha aí a terra, Moisés. Eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó. E Deus cumpre a promessa. Mas por causa da prática daquele momento, que era para eles glorificar o nome do Senhor, naquele momento, da rocha, ele permitiu que a carne dele fosse maior e ele deu a bênção. Deus mostrou para nós: olha aí, essa é a promessa, mas você não vai entrar. Então, como eu quero viver a minha vida eterna ao lado de Jesus, eu quero ouvir o que ele está me ensinando e colocar em prática, para eu não perder essa bênção, para eu não perder. Aleluia. Que tristeza Deus olha para nós, Moisés. Agora você perdeu, porque você não obedeceu. E nós vemos aqui que o Senhor mostrou para Moisés que Moisés não entrou. E que esta palavra do Senhor venha nos fortalecer. Eu e você teve encontro com Deus. Jesus nos prometeu a salvação. Mas para que eu venha adquirir a minha salvação, eu tenho que permanecer firme, fazendo a vontade de Jesus.
porque está na presença do nosso Deus, aonde nós estamos aqui participando da Santa Ceia do Senhor, aonde esse pão que representa o corpo de Cristo, levante o pão para o alto, aleluia, oh glória a Deus, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Coma do pão, aleluia. Começa a adorar a Jesus, meu irmão. Jesus é fiel na minha vida, na sua vida, aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Se nós estamos aqui nesse momento na tua casa, na tua presença, te adorando, meu Pai, foi porque o Senhor pagou alto preço na cruz do Calvário. Foi porque o Senhor, meu Pai, foi machucado, humilhado, mas o Senhor não desistiu de mim, de nossos irmãos aqui, Pai. O Senhor veio para salvar a humanidade. Oh, aleluia! O Senhor é nosso pastor. Aleluia! Oh, Deus lindo, Deus poderoso. Recebe, meu Pai, a nossa adoração. Recebe, meu Deus, o nosso louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante o cálice para o alto. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Oh glória! Beba do cálice. Isso. Amasse o cálice como estivesse amassando todo pecado, toda condenação. Você é livre, meu irmão. Você não é escravo, não. Jesus veio para nos resgatar, aleluia. Jesus está vivo, ele não está morto. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus ressuscitou, meu irmão. Jesus, ele está vivo. E é por causa desse amor, é por causa dessa misericórdia, que nós estamos aqui na presença do Senhor. Porque foi Deus que amou o mundo de tal maneira, aleluia, que entregou seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar. Isso, começa a glorificá-lo. Agradeça a Deus, meu irmão, porque o Senhor, ele te chamou para ser instrumento que, através da sua vida, toda a sua casa, toda a sua família, venha ser salvo, venha ser liberto de toda a opressão. Assim como Deus levantou Moisés, preparou ele, o Senhor te levantou, meu irmão, para que você venha permanecer firme nessa caminhada, para que você venha ter verdadeiramente a tua salvação, que o teu nome, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Oh, meu irmão, a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Aleluia. É por isso que o Evangelho está sendo pregado, para que todo aquele que ouvir, creia e seja
A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe.